Super N, primeiras notícias. Aqui nos estúdios com a gente está o professor do curso de manutenção de celulares da empresa RM Telefonia. Ele que também é técnico em manutenção de celulares, Marcos Luiz Cândido de Oscar. Bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvintes da Rádio Super. Pois é, gente, no último dia 6 de dezembro, nós trouxemos aqui a informação de que o adolescente Wender Santos Bezerra, de 13 anos, morreu em Montes Claros, no norte de Minas. Ele foi morto depois de ser eletrocutado. Segundo familiares, o adolescente estava usando um fone de ouvido no telefone, conectado ao telefone, quando resolveu colocar o celular na tomada. Ele recebeu uma descarga elétrica e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Esse e outros acidentes são alertas para todo mundo sobre os perigos de se usar o telefone. E eu tenho certeza que muita gente faz isso. Muita gente faz isso, igual muita gente faz também tem também aquela mania de colocar o telefone debaixo do travesseiro. Debaixo do travesseiro. Né, Marcos? Exatamente. E aí, gente, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeiro eu quero te perguntar o seguinte: como é que a gente faz para evitar esses acidentes? Olha, Thalita, existem várias formas de evitar esses acidentes, principalmente quando a gente vai adquirir um aparelho celular, né? A gente tem que adquirir aqueles aparelhos que são homologados pela Anatel, né? A gente tem mania, às vezes, de comprar muito equipamento em sites chineses, né? Então, esses aparelhos que não são homologados, né, eles não foram testados devidamente. Então, eles podem causar algum aquecimento, né? Até mesmo uma explosão. Pois é, Marcos, quando você fala dos sites chineses, enfim, tem uma nova marca de telefone aí que está até sendo muito comparado com o iPhone, por exemplo. Sim. E isso. E as pessoas estão usando muito, mas antes compravam muito pela internet. Inclusive o nosso Sidão, que também já tinha, né, Sidão, esse telefone que comprou pela internet, essa marca. Mas agora ela já está sendo vendida aqui em algumas lojas. Correto. A diferença desses telefones que compra pela internet, como que a gente faz para verificar se é um telefone, um aparelho confiável ou não? Bom, a gente deve conferir principalmente, né, se o equipamento ele tem uma procedência, né, uma marca, né, que já é utilizada há mais tempo, tá? E principalmente em relação, igual eu falei, os aparelhos que eles não são testados, né, eles são imprevisíveis, né? Eles podem gerar alguns danos, né, principalmente o carregador, às vezes ele não foi desenvolvido para aquele tipo de rede daquele país, né? Então aí, até isso nós temos essa diferença. Pois é, e por falar em carregador, muita gente hoje compra aquele carregador que não é original, né? A gente não sei Exato. se é o correto falar o falsificado. Não é o original, que vem ali na caixa junto com o telefone, cabos do celular também. Qual que é a importância de usar só o carregador que vem junto com o aparelho? A importância é a seguinte, principalmente existem carregadores aí que tem uma qualidade péssima, né? Que são carregadores vendidos por camelôs, né? E até algumas lojas vendem, né? Esse tipo de carregador. São carregadores feitos com materiais que não são bons condutores, né? Que são materiais ferrosos, né? Então, o que a gente tem que observar? Esses carregadores, quando eles são feitos desse tipo de materiais, eles podem provocar um aquecimento, né? E até a própria explosão. Existe também carregadores que explodem, tá, gente? Sim, a gente já viu diversos casos, inclusive. E tem aquela questão também de deixar o telefone ligado na tomada, o carregador, mesmo se já tiver lá com 100% de bateria. Isso é errado? Isso é errado porque é o seguinte, o aparelho ele dá um aviso, né, para você desconectar o carregador, né? E isso com o tempo pode levar o aparelho a uma fadiga, né, no próprio aparelho em relação à bateria. E a bateria, com o tempo, ela pode provocar um aquecimento. E esse aquecimento pode provocar uma abertura em chama, né? Uma explosão, principalmente porque o lítio, que é o material que vem dessas baterias, né? É um material altamente inflamável. E evitar usar o telefone no carregador. A gente ouve muito quando, por exemplo, está chovendo. Não fica mexendo no telefone se estiver carregando, mas fora o período de chuva também tem perigo? Tem perigo também. Por quê? Por quê? Porque pode estar acontecendo um reparo, né?
rede elétrica, por exemplo, né? Então a gente sabe que na rua a gente tem transformadores, né? Então quando a companhia elétrica ela vai armar, por exemplo, um gerador, existe um tipo de corrente, né? Que ela pode vir 20 vezes maior do que o normal. Mas é só 1 milissegundo que ela passa, mas se a pessoa estiver conectada a essa rede, ela pode sofrer uma descarga elétrica. E pode ser fatal, como foi o caso desse adolescente, por exemplo. Exatamente. E tem aquela questão também, Marcos, o seguinte, quando o telefone está aquecendo muito, às vezes a pessoa coloca ali para carregar, pega o telefone e coloca e sente que o aparelho está quente. Isso é normal? Por que isso acontece? Olha, o aquecimento do equipamento, geralmente ele não é normal, né? A gente tem que ver qual foi a causa disso, né? Para vocês terem ideia, um aparelho numa queda, ele pode causar uma deformidade na bateria do aparelho. Então até uma queda pode ocasionar isso, uma deformidade na bateria. Então com o tempo ela pode vir também a inchar. Existe uma possibilidade também, quando o equipamento cai, ele pode gerar um defeito, né, técnico, que a gente fala que é a solda fria, tá? A solda fria, ela provoca o quê? Uma má condução entre os componentes e gera o quê? O aquecimento também. Então, quando estiver aquecido, por exemplo, a melhor opção é procurar um técnico. Exatamente, você tem que procurar um técnico qualificado, né, para que ele faça esse procedimento de avaliação, né, e a solução técnica devida para esse equipamento. E tem forma correta, por exemplo, de transportar o telefone? Todo mundo coloca hoje no bolso, dentro da bolsa. Isso diferencia até pelo tempo de uso do aparelho? Exatamente. O convencional a gente acaba colocando no bolso, infelizmente, né? É usual nosso. Mas quando a gente vai fazer longas caminhadas, acaba acontecendo o quê? A gente transpira, né, gente? E o nosso suor, né? Ele pode ser transportado para dentro desse equipamento, né? E provocar oxidação, e essa oxidação gerar curtos e aquecimento também. Então, banheiro, piscina, mar também não é adequado. Principalmente a gente tem mania de escutar aquela musiquinha no chuveiro, né? E infelizmente, esse é um hábito muito ruim, porque o vapor, né, que é gerado naquele chuveiro, ele vai também provocar algo naquela placa. Mas e os aparelhos que tem, por exemplo, são à prova d'água? Isso. Ele é à prova d'água, mas o vapor, né, ele consegue entrar com mais facilidade do que a água. Entendi. Essa que é a diferença. Então tem a diferença. Mesmo aquele que é à prova d'água, não é aconselhável, por exemplo, para esses ambientes. Exatamente. E em relação também a questão de... Eu já vi um telefone com uma bateria uma vez que estava inchada. Isso acontece... Você chegou a falar sobre a questão de queda, por exemplo, de um curto, né? Que pode dar dentro do aparelho. Mas quais são, assim, por exemplo, a pessoa percebeu que o telefone está com alguma característica diferente. Por que ela tem que levar a um técnico? E essa da bateria é uma dessas ações, né? Assim, do que pode estar diferente no telefone. Isso. A bateria, por exemplo... a gente pode perceber pelo design do aparelho, né? Então você vai perceber que o aparelho vai estar um pouco inchado, né? Mas por que essa bateria pode ter inchado? Por vários fatores, igual a gente viu, né? Então a gente viu em relação à oxidação gerada por vários fatores, né? Pela queda. Agora, por que a gente tem que levar o técnico, né? Porque essa bateria, a tendência dela é cada vez mais inchar, estufar. Mas o técnico tem que ser levado em relação ao seguinte: a bateria, né, ela pode estar inchando não por ela mesma, mas vai ser um fator interno do equipamento, né? Então às vezes o cliente fala, só vou trocar a bateria, né? Porque tem aparelhos que permitem isso ainda, né? Hoje tem baterias internas, né? E existem baterias acopladas também. Mas só colocar a bateria às vezes não vai resolver, porque essa bateria às vezes ela está sendo inchada devido ao quê? Uma sobrecarga, um curto que tenha naquele equipamento. Ao problema que está dentro. Exatamente. E em relação ainda à carga do telefone, a gente percebe, é muito comum a gente pedir o carregador aí pro colega emprestado, mas muitas vezes, apesar, por exemplo, os telefones que são os smartphones, né, Android, enfim, tem um aparelho, tem um carregador que é aquele carregador considerado universal, mas as marcas podem ser diferentes. Tem algum problema carregar o telefone
de uma marca com carregador de outra marca? Existe o seguinte, né? Existe aqueles carregadores chamados turbos, né? Que são carregadores de alta performance. Então eles são desenvolvidos para aqueles equipamentos, né? Que possuem esse tipo de carga. Então eu pego um aparelho que não possui esse tipo de carga, eu posso causar um dano, né? No circuito de carga desse equipamento e principalmente, né? Eu posso sobrecarregar a bateria desse aparelho. Em relação às capinhas de telefone, tem alguma recomendação especial? É preciso tirar a capinha para carregar? O plástico pode danificar? Essa é inclusive uma dúvida da Fernanda Viegas, que trabalha aqui com a gente, ela está me mandando aqui. O que acontece é o seguinte, as capinhas, né? Elas são desenvolvidas para proteger o aparelho, tá? Mas no período que você estiver carregando, por exemplo, o equipamento, o que você pode fazer? Você pode tirar ele da capinha, porque aí vai ser um período que ele vai aquecer, não é isso? Então você pode estar fazendo essa utilização aí, porque o aparelho, o que acontece? Ele usa, né, o corpo dele para fazer o que? A dissipação do calor que é gerado pela placa. Então, ou seja, se você utilizar uma capinha ali durante o carregamento, pode, né, provocar um aquecimento indevido também. Nós falamos agora há pouco também dos cabos auxiliares. Para carregar no carro, tem alguma recomendação? Por exemplo, deixar distante do painel ou outra recomendação específica para que não traga risco, né? Nem para o motorista ou para o próprio aparelho? Isso. Então, lembrando que os carros são a mesma recomendação, a gente comprar carregadores, né, que são homologados, tá? Que para não correr o risco do quê? Também de jogar uma sobrecarga para o equipamento. E também o que acontece, principalmente a pessoa que trabalha com motorista de aplicativo, né? Infelizmente elas acabam deixando por longos períodos o aparelho. O dia todo ligado, né? Conectado. Então é bom se ele tentar, por exemplo, fazer um equilíbrio, né? Deixar um pouco carregando, né? E deixar uma hora sem carregar. Isso aí ele pode fazer esse rodízio, né? Também é interessante. Nós temos inclusive muitos ouvintes que são motoristas de táxi, motoristas de aplicativo, que eu tenho certeza que estão nos ouvindo agora. Então essa dica que fica especial, né? Então fazer esse revezamento, deixar um período sem o carregador, um período com o carregador. Mas como que a gente faz para saber se esses carregadores, esses cabos auxiliares são confiáveis, são autenticados? Tem alguma coisa que a gente consegue olhar no produto? Olha, infelizmente, o que acontece? Os carregadores, eles vão ter, igual eu falei, essa homologação que feita pela Anatel, mas só que, infelizmente, hoje em dia, né, se falsifica tudo, até o selo também é falsificado. Mas a gente vai ver pelo acabamento da carcaça daquele carregador. Agora, o mais interessante é você comprar numa loja confiável, né? Então, ou seja, vai ser mais difícil de acontecer algo em relação a isso. Ainda falando do caso do adolescente lá de Montes Claros, a gente comentou agora há pouco, né? No último dia 6, ele que estava com o fone no ouvido e aí ligou o telefone na tomada e recebeu uma descarga elétrica, acabou falecendo. Ele que tinha 13 anos. Mas esses fones, esses carregadores, não teriam que ter, eu não sei se a forma é essa de falar, mas, por exemplo, um isolante de descarga elétrica? Os carregadores originais têm, né, uma espécie de uma válvula que interrompe, né? Isso, né? Para resumir, para não ser tão técnico aí em relação a isso. Mas o que pode acontecer é o seguinte: o carregador que ele não é de qualidade, ele pode acabar transmitindo essa carga. Agora, e também existe também a descarga elétrica de raios, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Tá certo, conversamos com o professor do curso de manutenção de celulares da empresa RM Telefonia, ele que também é técnico em manutenção de telefones e veio falar pra gente, deu algumas dicas importantíssimas sobre como evitar acidentes com os aparelhos telefônicos, especificamente aí com os celulares. E se você ouvinte perdeu alguma parte dessa entrevista, daqui a pouquinho já vai estar disponível lá no nosso portal supernoticiafm.com.br. E o nosso entrevistado foi o Marcos Luiz Cândido de Oscar. Queria agradecer a presença do senhor. Obrigada por tirar as dúvidas. Inclusive, já sei que vou ter que sair daqui e trocar meu cabo auxiliar do carro, viu? Com certeza. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado ao ouvinte da Rádio Super.